Olá, boa noite. Segunda-feira, 24 de agosto. O TVU Jornal segunda edição está começando e estas são as principais notícias do dia. Em menos de 2 meses, bombeiros de Votuporanga registram mais de 50 focos de incêndio. Um deles atingiu uma área de 700 mil metros de plantação de cana, pastagens e parte de uma reserva ambiental. Semana de prevenção aos acidentes de trabalho começa hoje em Votuporanga com o tema Terra, Planeta Água, até quando? A luta contra o câncer é tema de uma série de reportagens que o TVU Jornal apresenta a partir de hoje. Você vai conhecer histórias de superação, força na luta contra a doença. E no futebol, o FFC apresenta reforços, mas perde de virada o primeiro jogo da segunda fase para o Inter de Bebedouro, 3-2. O clube disputa a Série B da segunda divisão. Essas e outras notícias agora no TVU Jornal. A polícia de Votuporanga investiga o roubo da carga de um caminhão que estava num posto de combustível no último final de semana. Cerca de 20 celulares e outros aparelhos eletrônicos foram levados pelos ladrões. Segundo a polícia, o grupo quebrou o cadeado do baú do caminhão. Outros produtos chegaram a ser retirados do veículo e deixados às margens da rodovia Euclides da Cunha, mas a chegada da polícia evitou que a mercadoria fosse levada. O prejuízo é calculado em cerca de R$40 mil. As altas temperaturas e a baixa umidade do ar aumentam as chances de queimadas na região. Um fósforo, uma bituca de cigarro mal apagados podem começar um incêndio. O fim de semana foi de bastante trabalho para o Corpo de Bombeiros. Por volta da 1h30 da tarde da última sexta-feira, um incêndio de grande porte, segundo os bombeiros, atingiu uma área de aproximadamente 700 mil metros quadrados, próxima à estrada vicinal que liga Álvares Florência à Boa Vista dos Andradas. O fogo invadiu pastagens, parte de uma reserva ambiental e uma plantação de cana. Depois de 2 horas de trabalho, o fogo foi controlado pelos bombeiros com a ajuda de um caminhão-pipa de uma usina. Um outro foco de incêndio, também registrado em Votuporanga na última sexta-feira à tarde, foi na zona sul da cidade, próximo à linha do trem. O caminhão-pipa de uma usina da região conseguiu conter o fogo, que se espalhava rapidamente pela palha de cana seca. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, de julho até a última sexta-feira, 53 focos de incêndio foram registrados aqui em Votuporanga. E a recomendação do Corpo de Bombeiros é para que a população redobre os cuidados e evite jogar cigarro ou fósforo em canteiros e às margens das estradas. Uma outra prática que preocupa bastante é também uma questão cultural. É hábito de algumas pessoas queimar lixo nos quintais e limpar terreno baldio com fogo. Além de ser perigoso, essas queimadas pioram e muito a qualidade do ar. Stephanie Barbará traz agora os destaques da região. Stephanie? Olá, Ana. Na tarde da última sexta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio que atingiu um canavial na zona oeste de Fernandópolis. Testemunhas que passaram pelo local disseram que o fogo se alastrou rapidamente. Segundo os bombeiros, a origem do fogo deve ter sido natural. Não houve registro de feridos. Um caminhão carregado com 60 mil litros de etanol furtados de uma usina foi apreendido pela Polícia Militar de Pereira Barreto no sábado. O motorista do caminhão, que não tinha nota do combustível, confessou que a carga havia sido desviada da usina. O caminhão foi apreendido e a polícia irá apurar os detalhes do esquema que possibilitou o furto. Um mototaxista de 68 anos morreu vítima de atropelamento na tarde de sábado em Araçatuba. Segundo a polícia, o motorista que atropelou o idoso é um rapaz de 18 anos que não portava carteira de habilitação e estava acompanhado da mãe no momento do acidente. O rapaz pode responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Já a mãe do suspeito deverá responder pelo crime de condução de veículo a quem não é habilitado.
Um homem foi preso pela Polícia Militar de Fernandópolis na tarde de ontem em Pedranópolis. Ele teria ameaçado e discutido com familiares em um sítio. Em posse do sujeito, os policiais encontraram um revólver calibre 32 com 6 munições e uma faca. Ele foi apresentado ao plantão policial e encaminhado à cadeia pública de Guarani do Oeste. Esses são os destaques de hoje. Uma boa noite. Obrigada, Stephanie. E hoje é dia de sessão na Câmara de Vereadores aqui de Votuporanga. O Wender Rodrigues tem as informações. É isso mesmo, entre os projetos, o que cria 10 novas vagas de agente operacional para a Saeva Ambiental. Na justificativa enviada aos vereadores pelo prefeito Júnior Marão, ele justifica que a aprovação é necessária para que os candidatos aprovados em concurso assumam os cargos e contribuam com o dia a dia da autarquia. Na sessão desta segunda-feira, os vereadores também devem votar o projeto que institui o Dia Municipal das Companhias de Reis e ainda o que dá o título de cidadã votuporanguense a professora e regente Terezinha Bataglia, além da denominação da Rua Francisco Machado Filigueira, atual 23, do loteamento Parque Belo Horizonte 2. Lembrando que toda a população é convidada a participar das sessões que acontecem todas as segundas-feiras, às 6 horas da tarde, aqui na Câmara Municipal. Wender Rodrigues para o TV Jornal. A TV Unifev transmite a sessão da Câmara na íntegra amanhã, a partir das 7h30 da noite. E começa hoje, vai até a próxima sexta-feira, a 11ª CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho de Votuporanga. O evento será no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. Os detalhes quem tem é a estudante de jornalismo, Gabriele Ferreira. Com o tema Terra, Planeta, Água, até quando? A CIPAT tem o objetivo de cumprir a legislação e conscientizar os trabalhadores na prevenção dos acidentes de trabalho. Sobre o assunto, eu converso com Marcos Pelaio, que é integrante da organização do evento. Para quem é voltada essa semana? A CIPAT é um evento voltado para a população de Votuporanga em geral, porém com foco nos trabalhadores das empresas que possuem a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção do Acidente de Trabalho. Quais os assuntos que vão ser discutidos? O tema principal da CIPAT desse ano, ela aborda terra, planeta, água, até quando? Porém, como são 5 dias da semana, são assuntos diversificados durante o dia. Tem desde a parte da reciclagem, o concurso de paródias, que também vai falar da água, a relação do trabalho, o diálogo no trabalho, e DST, AIDS e outros assuntos relacionados à área de segurança do trabalho. Qual a importância dessa conscientização? A importância é que os índices de acidentes de trabalho, eles ainda são altos no nosso país, na nossa região. Então são eventos e ações como essas que visam conscientizar os trabalhadores e até os empresários na questão da prevenção dos acidentes de trabalho. Obrigada pela entrevista. Então, lembrando que o evento vai ser realizado durante toda a semana. Gabriele Ferreira para o TV Jornal. E daqui a pouco, no quadro Solidariedade de hoje, um exemplo de um casal votuporanguense que há 12 anos desenvolve uma campanha solidária numa região carente de Minas Gerais. É já depois do intervalo. E hoje vamos conhecer o exemplo de um casal que há 12 anos se mobiliza para ajudar várias comunidades carentes a pelo menos 750 quilômetros aqui de Votuporanga. São caixas e mais caixas de mantimentos para ajudar cerca de 350 famílias. Há 12 anos, Dona Eva e seu Antônio criaram o projeto Solidariedade Sem Fronteiras. Desde então, eles viajam até o município Nossa Senhora da Glória, em Minas Gerais, a 750 quilômetros de Votuporanga. Não só naquele lugar que eu fui nascido, como mais 11 comunidades vizinhas, que passam pela mesma situação, que são todas pessoas carentes. Depois de viajar por mais de 10 horas, o casal passa um mês visitando e trabalhando nas comunidades. Eles têm um cadastro para analisar a necessidade de cada família e, assim, distribuir os produtos arrecadados: alimentos, roupas, calçados, utensílios e até móveis. Entre as doações que o seu Antônio e a Dona Eva receberam está esta poltrona, que vai ajudar uma garota de 17 anos. É uma menina especial,
uma menina que não fala. Diz que ela falava, mas depois foi perdendo a voz. E no lugar que nem aquele lá, a pessoa só tem cada vez piorar. Todo ano eles atingem o objetivo e conseguem encher uma carreta. Cada vez que voltam de Minas, sentem que o dever foi cumprido. Cada coisa que eu pego numa caixa aqui, para poder colocar numa caixa de doação, eu olho aquilo com a maior alegria. Sei que tem muitas instituições solicitando ajuda de todos. Às vezes as pessoas falam para mim que já estão saturadas, que é muita gente que está pedindo. Eu reconheço. Mas só que o trabalho da Dona Eva é uma vez só por ano. Eu só não sou mais feliz porque minha felicidade vai estar mais completa o dia que eu tiver condições de levar brinquedos novos para aquelas crianças, para todas as crianças, e chinelinho para pôr no pé de todas, novos, chinelinho novos. Não estou falando sapato, sandália, é chinelinho de dedo mesmo, porque a maioria daquelas crianças vivem descalça. A Dona Eva e o seu Antônio também arrecadam medicamentos para levar aos postos de saúde lá em Minas Gerais. Quem quiser contribuir com essa campanha é só ligar. O telefone é o 3046-5820 ou ainda 3421-4699. Há quase 50 dias sem chuva em Votuporanga, a umidade relativa do ar hoje está bem baixa. Agora à tarde chegou a 19%, quando o ideal é a partir dos 30%. E os termômetros marcaram 35 graus aqui na cidade. Vamos ver o que diz a previsão do tempo para esta terça-feira. A terça-feira ainda continua com temperaturas mais amenas, principalmente de manhãzinha e ao pôr do sol em todo o estado de São Paulo. Na capital paulista, a terça-feira vai ser de sol com variação de nuvens e pode chover a qualquer momento. A mínima prevista é de 14 graus. Em São José do Rio Preto, a previsão para amanhã é de predomínio do sol, mas pode chuviscar na parte da manhã. Os termômetros podem registrar máxima de 28 graus. E as temperaturas ficam mais amenas também em Votuporanga e toda a região nesta terça-feira. A previsão é de sol, mas pode chover também de manhã. À tarde e à noite, as nuvens podem diminuir. Os termômetros vão variar entre 17 e 30 graus. E começa hoje a série Sobrevivente. Você vai conhecer histórias de superação e de força na luta contra o câncer. Hoje vamos ver como é feito o trabalho pelos alunos de psicologia da Unifev com as pessoas que recebem o diagnóstico de uma forma maligna da doença. Um apoio psicológico que ajuda e muito quem passa por um momento tão difícil. Foi na minha perna, eu tratava de trombose, fui para o centro cirúrgico colocar um stent e não tinha aneurisma nada. Era um tumor maligno, no centro cirúrgico subiu para fígado e pulmão e eles queriam amputar minha perna. Que não é fácil. Eu acho que eu sofri mais com a minha perna, a perca da perna, do que com a doença. Eu, desde fevereiro de 2013, eu comecei a fazer exames, né? Porque, através de uma coceira, eu observei que estava com um nódulo já bem grande. Mas como eu fazia exames todos os anos, eu não me preocupei muito. Mas já fui na mesma semana no médico e aí então já começamos com todos os exames. Mas que fechou meu diagnóstico foi dia 9 de agosto de 2013. Na mama esquerda. Fez cirurgia faz 10 dias. E como está sendo? Dores. A cirurgia foi mastectomia radical. Eu perdi minha avó com 5 anos de idade, eu perdi minha avó com câncer de mama. Ela não teve a oportunidade que a gente tem hoje da cura.
né? Então, por esse motivo, eu venho fazendo acompanhamento desde antes dos 40 anos. Então, eu fiz o exame de rotina de um ano para o outro. Um ano eu fiz, não tinha nada, no outro já deu. Então, foi aonde a minha médica falou, olha, tem um câncerzinho, então a gente precisa, é tratável e é curável, mas a gente não pode deixar de fazer o tratamento. Aí ele fez o diagnóstico para mim. A hora que eu cheguei lá, ele falou para mim assim que era o câncer. Aí ele falou assim, não, mas você... Aí eu já abri a boca, comecei a chorar, né? Aí fiquei desesperada. Mas aí todo mundo me ajudou. Quando eu recebi o diagnóstico, eu perdi o chão, perdi até o carro. Saí do ICA que eu não conseguia lembrar nem onde tinha ficado o carro, mas de tão desesperada que eu fiquei. Fiquei com bastante medo, fiquei chocada, na verdade, né? E no dia 9 de agosto, esse diagnóstico. E já fiz a cirurgia de mastectomia total no dia 3 de setembro. Então foi assim uma coisa bem rapidinho. Hoje está fazendo 3 meses que eu fui operada. Passei por muitas dificuldades, tive pneumonia umas par de vezes, mas graças a Deus venci. E eu envelheci, emagreci, mas meu espírito continua o mesmo. Eu tinha 2 opções, tirar com margem de segurança, que é o quadrante, ou mastectomia radical. Eu optei por mastectomia radical. Por que eu optei por mastectomia radical? Porque depois eu sabia que eu queria fazer a outra mama, né? Fazer a reconstrução. A vida, assim, não é fácil quem faz esse tratamento, mas com a ajuda da família, dos amigos, a gente consegue driblar e a gente consegue sempre viver feliz com a ajuda de todo mundo. Eu era mais feliz, eu conversava, sabe, eu ria. Agora parece que eu estou desmoronada. E assim, chega um momento que você não tem para onde fugir, você tem que enfrentar ou enfrentar. E nesse período eu estava assim, bem desesperada ainda, quando o médico falou para mim, filha, a situação é a seguinte, você está num quarto fechada com uma onça, ou você mata a onça, ou a onça te mata. No momento, é estarrecedor, né? A gente acha que vai morrer, que acabou. Às vezes você cai para a real do que a gente passa, né? E agora, eu olho assim, que às vezes tudo que eu passei, será que sou eu mesmo? Será que você é Marlene? Aí dá uma caidinha. Mas aí eu levanto a cabeça, falo, nossa, eu tô ótima, posso reclamar? Eu nunca imaginei que eu ia morrer. Só que a gente encontra muito anjos. Procuro assim viver o maior tempo que eu posso com meus filhos, com a minha família, que é o tudo, com amigos, né? Porque se não fosse o apoio da família, dos amigos, a gente não consegue vencer essa etapa, né? Amanhã vamos falar sobre o apoio da família no tratamento do câncer de mama. E no próximo bloco tem futebol. O FFC apresenta 4 reforços para a segunda fase do Paulista da Série B, mas perde de virada o primeiro jogo para o Inter de Bebedouro, 3-2. E tem novidades no Atlético Votuporanguense e ainda os comentários de Edvando Ferreira. A gente volta já já.
Fernandópolis Futebol Clube, o FFC, apresentou na última sexta-feira 4 novos reforços para as próximas partidas. O clube disputa a Série B da 2ª Divisão do Campeonato Paulista, que entrou neste domingo para a segunda fase. Carlinhos, Billy, Vinícius Pequeno e Gabriel Inocêncio são os mais novos jogadores do Fernandópolis Futebol Clube. Eles foram contratados para reforçar o time na segunda fase do campeonato da 2ª Divisão. O objetivo, claro, o acesso para a Série A3. A gente vem analisando ao longo do campeonato, né, observando alguns jogadores, e o Betão, como é um treinador experiente, já tinha alguns nomes, né? Então a gente buscou o que tinha de melhor e nas condições financeiras do clube. Mas são todos jogadores aí que podem nos ajudar a buscar o acesso. O clube reforçou o ataque com o Billy e o meio-atacante Gabriel Inocêncio. Destaque para o lateral direito, Carlinhos, que conta com 2 acessos no currículo, um em 2014 e outro este ano. A expectativa é boa, né? Eles vêm numa crescente, ficaram 9 partidas invictas, seguido de uma derrota, mas a equipe é muito forte. Vamos diretamente brigar pelo acesso e consecutivamente pelo título. O meia Vinícius Pequeno, mesmo se recuperando de uma lesão no joelho esquerdo, garante que vai estar pronto para os próximos desafios. Espero a gente ter esse acesso, né? A gente sabe que é um desejo de uma longa data já de toda a torcida e a gente espera isso. Primeiramente buscar o acesso e depois, consequentemente, buscar o título. Espero dar o meu melhor aqui jogando nesse time. A minha expectativa não vai além do que todo mundo tem pensado agora, né? Todo torcedor, jogador, a comissão técnica, o acesso e eu estou à disposição deles. O FFC vem de 3 vitórias e terminou a primeira fase do campeonato em 4º lugar na classificação geral, com 32 pontos atrás de Ascicense, Grêmio Prudente e Noroeste. Agora, com as novas contratações, as expectativas de garantir o acesso aumentam. A chegada desses atletas são jogadores que têm uma rodagem boa no futebol, jogadores que vieram agregar para a boa equipe que tivemos, né? E a chance nossa cresce desde que a gente consiga ainda manter o ritmo que tivemos na primeira fase. Mudanças feitas, esquema tático montado. Agora é sonhar com o acesso. A única promessa que a gente pode fazer é de uma equipe extremamente comprometida, extremamente dedicada, né? Lutar de todas as formas para conseguir dar esse tão sonhado acesso que a torcida da Águia quer tanto. Mas não deu não. O FFC perdeu de virada o primeiro jogo da segunda fase para o Inter de Bebedouro 3-2. O jogo mostrou que os dois podem chegar ao acesso da segundona. Os dois times voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira à noite, abrindo aí a segunda rodada. Campeonato Rural de Votuporanga. Ontem, na segunda rodada do torneio, já apareceu um favorito ao título. O time do Tabuleta conseguiu a segunda vitória na competição ao bater o Baluarte por 2-1 nos aspirantes e 3-0 nos titulares, jogando em Paris. Pelo grupo B, o time da estação venceu Unidos do Pozo Bom por 3-1 nos aspirantes e empatou em 2-2 nos titulares. E no campo do Barreiro, Paulistinha venceu Camarões por 1-0 nos aspirantes, e no segundo, vitória dos dois, Camarões por WO. E o zagueiro Alex Silva pode defender a camisa do Atlético Votuporanguense na disputa da Série A3 do Campeonato Paulista do ano que vem. O presidente do CAV, Marcelo Stringari, disse que Alex Silva manifestou interesse em jogar na Alvinegra no próximo ano. Uma reunião marcada para amanhã com os empresários do jogador deve definir a contratação. Alex Silva tem 30 anos e se destacou no cenário nacional no São Paulo, onde foi campeão brasileiro em 2006 e 2007 e campeão com a seleção brasileira na Copa América de 2007. E este ano ele disputou o campeonato Candango pelo Brasiliense. E vamos agora com Edivandro Ferreira. Edivandro, se for mesmo contratado, o Alex Silva é uma boa opção para o CAV? Boa noite. Uma ótima noite para você, Ana Paula, e para você de casa também. Não sei se é uma boa essa contratação do Alex Silva, do Pirulito, né? É claro que traz nome, traz aí a questão comercial, a questão de marketing, né, pro CAV, mas tem alguns prós e contras que eu vou explicar daqui a pouquinho. Primeiramente, deixa eu dar boa noite pro meu amigo Tchelão. Boa noite, Tchelão. Tudo bem? Beleza? Beleza? Como é que foi o final de semana? Bom? Fiquei sabendo que teve churrasco, né?
Nem me chamou, né? Aliás, churrasco pra você também é assim, né, Tchelão? Que você tá de regime, né, pô? Ah, não tinha gordura não, né? Não, então tá bom. Então tá valendo, então, Tchelão. No próximo pode me chamar que eu vou, viu? Bom, enfim, deixando o churrasco do Tchelão de lado, vamos voltar pro votuporanguense. O porquê que eu falo que tem prós e contras? Os prós são aquilo que eu falei agora há pouco. Tem a questão do marketing, tem a questão de colocar votuporanguense no cenário nacional. Por um lado também tem outra questão que é o seguinte, o atacante que vai jogar contra o Pirulito fala assim, opa, pera lá, esse cara aqui tem um nível melhor, né? É um cara que tem rodagem e tudo mais. O outro lado que a gente tem que levar em consideração é que o Alex Silva tem 30 anos. Não é um cara de muitas lesões, né? Não teve muitas lesões durante a carreira, mas o que acontece? Ele já teve problemas de indisciplina em alguns clubes que passou. E isso também tem que ser considerado um fator. E é aquela história, né? Será que ele vai vir para jogar mesmo? Para colocar o pé em todas as divididas? Ou vai ficar só naquela do... Ah, não, eu sou o Alex Silva, eu sou o Pirulito, já fui campeão brasileiro 2 vezes, já fui campeão da Copa América, tem tudo isso aí também. Então o torcedor votuporanguense não vai achando que vai ser um mar de rosas se ele vir e que vai ser uma tragédia caso ele não venha. Não é isso também não. Ele jogou o Campeonato Paulista pelo São Bernardo e também não foi tudo aquilo lá não. Atualmente ele está no Brasiliense, foi campeão candango com o Brasiliense. Tchelão, o que você acha da contratação do Alex Silva, o Pirulito? É mais ou menos aquilo que eu falei, né, Tchelão? Mais ou menos na mesma toada. Tomara que dê certo o anúncio. Tem uma reunião amanhã entre a diretoria do Votuporanguense e os empresários do Alex. Só um currículo dele, ele foi campeão brasileiro em 2006, 2007 com o São Paulo e campeão da Copa América com a seleção brasileira. Em 2007, boa sorte para o Alex, também boa sorte para o Votuporanguense. Quer falar de futebol hoje, Tchelão? Campeonato Brasileiro? Hoje ele quer passar a vez, então tá bom. Essa semana ele veio todo serelepe e tudo mais, agora ele quer passar a vez. Bom, teve início o retorno, né, do Campeonato Brasileiro. Lembra que eu falei para você que, né, pessoal de casa, que sempre tem aí que ver se o time ganhou fora e ganhou dentro também? Nessa toada, o que acontece? O Santos e o Corinthians ganharam pontos desses adversários, porque na primeira rodada o Corinthians havia vencido o Cruzeiro lá em Minas e dessa vez venceu, então assim, ganhou os 3 pontos daquela primeira rodada e é essa conta que o torcedor tem que começar a fazer. O Santos empatou com o Avaí na primeira rodada e agora venceu, aliás, 5-2. Então assim, ganhou ponto. Já o Palmeiras perdeu ponto, eu acredito que perdeu ponto, porque ficou 1-1 no primeiro turno e agora acabou perdendo. Aliás, daqui a pouco eu volto a falar mais do Palmeiras. E o São Paulo, elas por elas, ganhou de 2-1 aqui em São Paulo, perdeu de 2-1 lá, praticamente zerou, pelo menos não perdeu ponto. Diferente do Palmeiras que eu estava falando, foi lá e aqui, né, acabou dando isso aí. Apesar que, se o Palmeiras ver que vai ter mais umas 2 rodadas aí, que não vai conseguir chegar lá no dia 4, acho que aí sim já pode pensar só em Copa do Brasil. Porque eu acho que esse time do Palmeiras é favorito, sim, nessa Copa do Brasil. Tem um duelo difícil, dificílimo, e até acho que é por isso que teve essa derrota para o Atlético Mineiro. Por conta justamente de estar com um foco mais ali na Copa do Brasil. Aliás, o time nem veio para São Paulo, deve ficar em Minas, realmente, para fazer todo o treino lá. Tchelão, e aí, o que você me fala do Palmeiras, né, Tchelão? Hoje você não sabe? Agora você quer ir embora. Saquei, então. Quando o time dele perde, ele quer ir embora rapidinho. Ele quer que o Unisport seja assim, um coice de porco, sabe? Tchau, amém. Quando o time dele ganha, aí eu tenho que aturar, assim, as zoeiras do Tchelão. Quarta-feira a gente vê se ele ainda tá de mãe de Ná, né, ou pai Tchelão, enfim. Ele tá mais pra mãe de Ná. E a gente confere os resultados da Copa do Brasil. Até quarta-feira, Ana, uma ótima noite pra você de casa também. Obrigada, Edivandro, Tielo. E o TVU Jornal termina aqui. Você pode enviar sugestões de pauta para a nossa redação. O telefone é o 3405-9978 ou ainda por e-mail jornalismo@tvunifev.com.br. Para você uma ótima noite, eu espero você amanhã às 6:45 da noite. Até lá!